seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de 16 ao 18. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 ao 18. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, ó Senhor, pela rica oportunidade de estarmos, Senhor, em Tua casa, em Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção, e que verdadeiramente, Senhor, possamos com alegria, Senhor, Te adorar, Te exaltar, bendizer o Teu nome, e que possamos verdadeiramente, Senhor, também, Senhor, ouvirmos a Tua palavra, esta palavra viva, poderosa, eficaz, penetrante, esta palavra, Senhor, que transforma, que liberta, que muda a vida, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que nessa noite nós possamos verdadeiramente, com alegria em nosso coração neste momento, abrir em adoração verdadeira diante do nosso Deus. Porque não existe lugar melhor do que nós estarmos na casa do nosso Deus, na presença do nosso Deus. Que nós possamos esquecer de tudo neste momento e verdadeiramente abrir o nosso coração na presença de Deus e deixar essa presença envolver a nossa vida nessa noite, amém? Nada se compara ao fato de nós estarmos na presença de um Deus vivo, de um Deus poderoso. E quando abrimos o nosso coração e deixamos Ele agir em nossa vida, com certeza Ele tem algo a tratar no meu coração e no seu coração nessa noite, amém? Nós vamos louvar ao Senhor, adore de todo o seu coração, engrandeça o nome do Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, no seu coração nessa noite, amém? Vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor. Louve ao Senhor com as suas palmas, amém? Tua presença é a maior riqueza que eu posso ter, me impulsiona a te querer cada vez mais. Aqui eu posso comparar a alegria de estar no teu mover e te sentir bem junto a mim. Se é como chuva abundante
eu posso comparar a alegria de estar no teu mover e te sentir bem junto a mim. Se é como chuva abundante, eu quero me molhar, profunda como o oceano, eu quero mergulhar. Se é como nuvem densa, vou me envolver. Se é quente como fogo, eu vou me derreter. Eu vou me derreter na tua presença, ó Deus. Tão precioso é o fluir do teu mover. Eu vou me derreter na tua presença, ó Deus, e ver tua glória inundar todo o meu ser. Eu vou me derreter na tua presença, ó Deus. Tão precioso é o fluir do teu mover. Eu vou me derreter na tua presença, ó Deus, e ver tua glória inundar todo o meu ser. E ver tua glória inundar todo o meu ser. E ver tua glória inundar todo o meu ser. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você está com o coração aberto à presença de Deus nessa noite, amém? Amém. Amém? Amém. É muito bom nós estarmos aqui, podendo adorar, bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. Que nesse momento você ainda possa continuar celebrando com alegria no seu coração a este Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servir ao Senhor com alegria. Que você possa abrir os seus lábios, que você possa abrir o seu coração, celebrar, exaltar e engrandecer a este Deus vivo nesta noite, amém? Com alegria no seu coração, com as suas palmas, vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor com alegria. Adore ao Senhor com as suas palmas. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei.
Louvado seja o nome do Senhor. Mova o céu com sua adoração. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. É tão bom quando Deus olha para a nossa vida e recebe verdadeiramente
a nossa adoração. A palavra de Deus diz aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo de número 12: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós abrimos verdadeiramente nosso coração em uma entrega total a Deus, com certeza Deus tem algo a trabalhar em nossas vidas. Deus verdadeiramente, Ele quer ocupar o primeiro lugar em nossa vida e em nosso coração. Mas para isso, nós precisamos de uma entrega total diante do nosso Deus, de um coração sem reservas, de um coração que verdadeiramente reconhece o quanto nós somos dependentes do nosso Deus. Um coração que, independente de tudo aquilo que nos ofereça, um coração que compreende que o melhor lugar, que a melhor escolha para a nossa vida é estar na presença de Deus. Mesmo que o mundo nos ofereça muitas coisas que muitas vezes parece atraente aos nossos olhos, nós depositamos aos pés da cruz e nos rendemos ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele deve ocupar sempre em nosso relacionamento com Ele o lugar de honra, o lugar em nossa vida, de primeiro lugar em nosso coração. Que verdadeiramente você possa avaliar nessa noite como está o seu relacionamento diante desse Deus. Será que a nossa vida tem sido uma vida de entrega total ao nosso Deus? Será que a nossa vida tem sido uma vida de abnegação, de servir a Deus com sinceridade, com integridade? Será que verdadeiramente nós temos amado verdadeiramente estar na casa de Deus? O nosso amor tem sido estar diante do nosso Deus? Será que Deus tem ocupado o primeiro lugar em nosso coração? Mas nessa noite nós temos a oportunidade de fazer deste hino a nossa entrega diante de Deus, colocarmos a nossa vida, avaliarmos a nossa vida e colocarmos ela diante do nosso Deus nessa noite, amém? Que você possa fechar os seus olhos e fazer destino a sua oração diante de Deus. Abra o seu coração com sinceridade, avalie o seu relacionamento diante do seu Deus nessa noite e abra o seu coração para Ele, que com certeza, se você abrir, Ele entrará no seu coração, fará morada nesta noite e trabalhará na sua vida de uma maneira poderosa nessa noite, amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Louvado seja Teu nome, ó Pai. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Olha, Senhor, para os nossos corações, ó Pai, nessa noite. Para cada vida, Senhor, aqui presente, ó Pai. Cada coração que se derrama, Senhor, na Tua presença, ó Pai, nesta noite. Senhor, olha para cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, avaliar as nossas vidas, ó Pai, neste momento, Deus. Que possamos avaliar como está o nosso relacionamento diante da Tua presença. Se há realmente uma entrega total, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, ó Pai. Se não existe nada, ó Pai, que tenha atrapalhado o nosso relacionamento contigo, a nossa entrega, Senhor, verdadeira, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos sermos, Senhor Pai, verdadeiros adoradores, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, olhar para a nossa vida, se agradar, Senhor, de cada um de nós. Que verdadeiramente, ó Pai, o nosso desejo possa estar, Senhor, na Tua presença e Te servir, ó Pai. Que tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, tem sido motivo de impedimento, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos depositar aos Teus pés, ó Pai, nesta noite, colocarmos, Senhor, na Tua presença, que o Senhor possa afirmar, Senhor, os nossos passos, Senhor, a cada dia, aquecer, Senhor, o nosso coração, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos, ó Pai, nesta noite, que verdadeiramente, ó Pai, o Senhor possa, Senhor, encontrar um coração que busca a Ti, ó Pai, a cada dia, com verdade e com sinceridade, um coração, Senhor, que busca, Senhor, a Ti, ó Pai, em verdade, ó Pai. Senhor, nós Te bendizemos, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, por esta noite, por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Graças, Senhor, nós Te damos, ó Pai. E Te bendizemos e Te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa, com alegria no seu coração, dar um louvor de palmas ao nome do Senhor. Amém? Louvado seja a este Deus maravilhoso. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença e viemos, Senhor, Te adorar, viemos, Senhor, Te exaltar, bendizermos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda a adoração, e viemos também, Senhor, ouvir a Tua palavra, esta palavra viva, esta palavra poderosa, esta palavra eficaz. Ó Deus, fala conosco, dai-me ciência, Senhor, sabedoria, unção e capacitação para transmitir, Senhor, a Tua palavra, e a cada um de Teus servos e servas dá um entendimento, que possam compreender, Senhor, e receber a Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, possa gerar vida em nossos corações. É o que eu Te peço e Te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Quando nós olhamos para esse intervalo do capítulo 12 da carta da carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, é uma exortação à perseverança. Então, aqui na parte C do versículo 1, o escritor diz assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E no final do intervalo, aqui no versículo, a parte final do versículo 3, ele diz assim: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Nós já estudamos a carta aos Hebreus há bem pouco tempo. Nós vimos que o contexto em que esta carta foi escrita era um contexto de perseguição e consequente apostasia. Muitos estavam olhando para as dificuldades e estavam desanimados, com a sua fé enfraquecida, e alguns sendo até mesmo seduzidos a abandonarem as suas fé e voltarem às práticas judaizantes. Por isso, esta carta, ela contém uma série de exortações à perseverança, e uma destas está aqui no capítulo 12 da carta, do versículo 1 ao 3. E o escritor aqui, ele exorta aqueles irmãos a correrem com perseverança a carreira que foi proposta. Isso tem tudo a ver com os nossos dias. Nós vivemos também tempos trabalhosos, tempos em que a fé de muitos tem se esfriado. Nós passamos um período de mais de 100 dias sem poder congregar. Isso gerou um grande malefício para a vida de muitos. Porque congregar é necessário. O próprio escritor aqui na carta
aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 21, ele exorta: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E realmente é muito importante nós estarmos reunidos com o propósito de adorar a Deus. Nada substitui esse momento que nós passamos juntos, vivendo um amor como chama quente, o exercício da vida de fé comunitária, o exercício do nosso relacionamento, quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor nosso Deus, quando nós nos reunimos para expressar uma oração comunitária, quando nós nos reunimos com o propósito de estudarmos a palavra de Deus. Mas devido a essa dificuldade, por um bom período, fomos impedidos de estarmos reunidos de modo alegre na casa do Senhor. Isso gerou um impacto. Muitos acostumaram a não congregar mais. Muitos se enfraqueceram na fé. Muitos se alimentaram de comidas estranhas, vindas de fontes erradas da internet. E o resultado é um grande esfriamento, um grande enfraquecimento, um grande desfalecimento espiritual. E nós precisamos despertar. Nós precisamos verdadeiramente olhar para a palavra de Deus e entender que nós começamos a nossa carreira quando nós ouvimos a palavra de Deus e, movidos pelo Espírito Santo, reconhecemos os nossos erros, com o coração nós cremos, com a boca confessamos e recebemos a Jesus como nosso Senhor. Entendemos o alto preço que Ele pagou pela nossa vida. Aceitamos ao convite do Senhor de entrarmos pela porta estreita, de caminharmos por um caminho apertado, mas que o final é a vida. Começamos a nossa carreira e precisamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Não é apenas sair do Egito. Nós precisamos chegar à terra prometida. Nós precisamos irmos até o final da nossa jornada. Nós precisamos verdadeiramente olharmos para o Senhor. A perseverança é tão importante que a palavra de Deus diz que o homem que não persevera, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não tem prazer no homem que não persevera. O próprio escritor vai dizer assim: nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. E nós precisamos avançar. Nós não podemos, de modo algum, deixar o desânimo, deixar o comodismo. Pior do que o vírus da pandemia é o vírus do desânimo, é o vírus do comodismo, é o vírus da preguiça, porque atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa fé, atrapalha o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Há uma necessidade de nós despertarmos e voltarmos a correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Amém? E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, é um texto muito conhecido, talvez eu já tenha pregado algumas vezes aqui na igreja, outros ministros também já usaram esse texto, mas é um texto muito importante para a nossa vida.
E aqui o escritor, ele começa a mostrar alguns segredos para que a gente possa continuar a correr de modo perseverante a carreira que nós iniciamos quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. Então a vida cristã é essa corrida que começa no dia em que nós fomos convencidos dos nossos pecados, no dia em que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, no dia em que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo e os nossos muitos pecados foram perdoados, nós iniciamos a nossa carreira. E não podemos retroceder, não podemos desanimar, não podemos desfalecer. Conforme o escritor mesmo escreveu aqui na carta aos Hebreus, eu gostaria que você lesse comigo no capítulo 10, versículos 37 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: porque ainda um poucochinho de tempo, falta bem pouquinho, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E eu pergunto para você nesta noite: como está o seu relacionamento com Deus? Se você já não cultua mais como cultuava antes, se você já não ama mais a palavra de Deus como amava antes, se você já não chora mais na presença de Deus, já não ora como você orava antes, algo está acontecendo na sua vida. É necessário despertar, é necessário acordar, é necessário vencer esses embaraços que surgem e envolvem a nossa vida, porque o Senhor não nos chamou para ficarmos inertes, mas o Senhor nos chamou para corrermos com perseverança a carreira que um dia nos foi proposta. Uma corrida maravilhosa, uma corrida que todos chegaremos juntos, uma corrida que todos serão vitoriosos, porque a vitória vem do Senhor. Todos que realmente perseverarem até o fim serão coroados, receberão galardões. O prêmio já está separado, a vitória ela é certa, mas o Senhor nos conclama, através da sua palavra, a corrermos com perseverança, a não desfalecermos, a não deixarmos que o esfriamento espiritual venha a tomar conta da nossa vida, a não deixarmos que o medo, as circunstâncias dessa vida venha abater a nossa fé, atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela nos exorta a corrermos com perseverança a carreira que nos foi proposta. E esse texto maravilhoso, ele mostra os segredos para que a gente possa correr de modo perseverante.
e não olhar para as dificuldades da vida. E ele mostra aqui, no versículo de número 1 do capítulo 12, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então, o primeiro segredo para que não haja um enfraquecimento, que a gente não venha desfalecer na fé, o primeiro segredo para que a gente possa continuar correndo, perseverante, em direção das promessas de Deus para a nossa vida, que a gente venha realmente avançar em direção à promessa de Deus e alcançarmos a incorruptível coroa de glória, para que a gente possa verdadeiramente terminar a nossa carreira. O escritor diz assim: olha, dê uma olhada no exemplo dos heróis da fé. Por isso que ele diz assim: vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está aqui exortando a igreja a olhar os exemplos de homens e de mulheres que expressaram uma verdadeira fé em Deus. Uma fé que não desfalece, uma fé que não se embaraça, uma fé que abre mão de tudo e que prioriza as promessas de Deus na sua vida. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. É isto que está descrito no capítulo 11, quando nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Homens, mulheres, que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Sara, o Deus de Raabe, a prostituta, porque são homens, são mulheres que expressaram uma fé verdadeira em Deus. E é muito importante para nós, quando nós começamos a ler as Escrituras e olharmos para a vida desses homens, dessas mulheres que sofreram, foram injustiçados, foram incompreendidos, passaram por privações, provações, grandes afrontas, porque o caminho da fé é um caminho de abnegação, é um caminho de dificuldade, é um caminho estreito, é um caminho apertado, mas o final dele é a vida. E estas pessoas que estão narradas aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus enfrentaram tudo, mas não negaram a sua fé. É algo maravilhoso quando nós olhamos aqui no capítulo 11, versículo 34 em diante. O escritor começa a descrever um pouquinho do que esses homens, do que essas mulheres, que nós lemos as histórias deles na Bíblia, que servem de estímulo. Às vezes, por muito pouca coisa, nós começamos a desanimar, a enfraquecer, mas nós precisamos olhar para o exemplo dos nossos pais na fé, o exemplo de homens e de mulheres de Deus, que verdadeiramente enfrentaram todo tipo de dificuldade, mas não negaram a sua fé. É o que está escrito aqui no versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram à fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Quantas dificuldades, quantas lutas, mas não perderam a sua fé. Continuaram olhando para o seu alvo, continuaram mantendo uma fé vívida, uma fé autêntica, uma fé que nos faz olhar para Deus e para as suas promessas. Eu não vou ler, só vou parafrasear, mas a gente encontra aqui a fé de Abel, que ofereceu o seu melhor a Deus, a fé de Enoque, que resolveu largar tudo e andar com Deus e foi considerado amigo de Deus, a fé de Noé, que contra tudo e contra todos creu que Deus ia trazer um juízo e construiu a arca, a fé de Abraão, que largou para trás toda a sua parentela, toda a sua terra, e foi em direção às promessas de Deus. A fé de Moisés, que não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu sofrer junto com o povo de Deus. A fé de Raabe, que enxergou quem realmente era o Deus de Israel. E quando nós olhamos aqui no capítulo 11, versículo 16, diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esses homens serviram a Deus não apenas para esta vida, eles criam numa pátria celestial. E Deus já preparou para todos eles e para todos aqueles que têm uma fé semelhante a deles, uma fé que nos faz correr, uma fé que nos faz irmos em direção às promessas de Deus, uma fé perseverante, uma fé que não faz com que a gente fique curvado diante das dificuldades, mas uma fé que nos faz confiar em Deus, uma fé que nos faz olhar para Deus, uma fé que nos faz enfrentar os problemas desta vida, uma fé que nos faz crer que o Senhor já nos preparou uma cidade. E a palavra de Deus diz aqui: Deus não se envergonhou de se chamar, porque Deus, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus de Abel, de o Deus de Abraão, de o Deus de Jacó, de o Deus de Enoque, de o Deus de Moisés, de o Deus de Raabe. Deus não se envergonha de ser chamado o nosso Deus, desde que realmente nós tenhamos uma fé perseverante. Não é uma fé nominal, não é uma fé que no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, nós esquecemos de Deus, esquecemos de tudo o que o Senhor já fez e faz em favor da nossa vida. Então aqui nesse texto da palavra de Deus, o escritor está falando: olha, vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Olha para a vida desses homens de Deus,
Olhe para a vida dessas mulheres de Deus, olhe para tudo que eles passaram, e eles são testemunho que há um Deus que realmente cuida da vida daquele que nele espera. Quem olha para o Senhor, quem confia no Senhor, não se decepciona. Amém? Há um Deus que cuida na nossa vida, há um Deus que realmente está conosco. Quando nós passamos pelas águas, pelo fogo, pelas dificuldades da vida, esse Deus está presente, cuidando da nossa vida. Por isso que o escritor fala: olha, está com alguma dificuldade? Leia a palavra de Deus, olhe a história desses homens, dessas mulheres, que verdadeiramente alcançaram o testemunho de Deus. E realmente, um dos grandes problemas que hoje muitos cristãos estão se enfraquecendo é porque eles perderam o prazer de meditar, de ler a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente ama a palavra de Deus, a gente começa a ler, e começa a ler as histórias desses homens de Deus. A gente começa a observar a vida desses homens, dessas mulheres de Deus. Isso gera fé, isso gera ânimo. Eles são exemplos para a nossa vida. São exemplos de como nós devemos exercitar a nossa fé, viver o nosso relacionamento com Deus, priorizando o reino de Deus, tendo um coração totalmente desprendido deste mundo, mas olhando para o Senhor e para as suas promessas. E quando verdadeiramente nós olhamos para o comportamento dessa nuvem de testemunha, dessa galeria maravilhosa que ele colocou aqui, ele foi descrevendo toda a história do início, todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar grandes testemunhas de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira. E a verdadeira fé nos faz correr com perseverança a carreira que nos está proposta. É muito mais do que alcançar promessas para esta vida. É promessa para a eternidade. É isso que nós vimos na vida desses heróis, na vida desses homens e dessas mulheres de Deus. Mas ele continua mostrando aqui na parte B do versículo. Ele diz assim: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o segundo segredo, além de nós olharmos o exemplo dos heróis da fé, que tinham uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé perseverante, o escritor diz que nós precisamos deixar os embaraços e o pecado. O que é o embaraço ou o peso? O embaraço é tudo aquilo que nos prende. Tem muita coisa que não é pecado, mas acaba atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus, ele vai dizer, olha, em Mateus 7, quem ama pai e mãe, filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Tem certas coisas, será que amar pai, amar mãe, amar filho, amar filha, amar o esposo, a esposa é errado? Não, o contrário, se a gente não amar, que a gente está errando. Mas será que a gente pode amar alguém mais do que nós amamos a Deus? E muitas das vezes nós invertemos as questões, nós nos prendemos em coisas dessa vida. É pecado ter dinheiro? Não. Mas e se o dinheiro for um impedimento
pode acontecer conosco, igual aconteceu, por exemplo, com o jovem rico. Ele ficou tão preso que aquilo passou a ser um embaraço para a vida dele. E nós não corremos de modo perfeito a nossa carreira quando nós nos preocupamos demais com as coisas desta vida. E muitas das vezes nós não produzimos um fruto com perfeição, porque somos sufocados por espinhos nesta vida. Não priorizamos o reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6, ele fala: não fiquem inquietos, preocupados demais com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, porque Deus cuida dos passarinhos, das ervas do campo. Porque vocês estão tão solícitos, tão preocupados, vocês não valem mais. Ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Deus acrescenta. Mas muitas das vezes nós nos embaraçamos com as coisas dessa vida. Nós temos tempo para tudo, mas não temos mais tempo para orarmos a Deus. Não temos mais tempo para virmos à igreja. Não temos mais tempo para meditarmos na palavra de Deus. E eu digo para você, como está a sua vida de devocional a Deus? Você tira um tempo na sua casa para ler a palavra de Deus? Você dobra o seu joelho, você ora a Deus, você agradece ao Senhor pelo seu alimento, você agradece ao Senhor pelo dia que você teve, você agradece ao Senhor pelas bênçãos e pelo cuidado que Ele tem tido com a sua vida, com a sua casa. Mas muitas das vezes nós nos embaraçamos com todas as coisas, fazemos mau uso do nosso tempo e não priorizamos o reino de Deus na nossa vida. Há uma necessidade. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso usar a minha internet, posso assistir os meus programas, posso passear com a minha família, devo, mas a prioridade do cristão é realmente continuar a correr a carreira que foi proposta. E eu digo para você nessa noite, quantas coisas vão surgindo para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Eu observo às vezes o nosso devocional lá na página da igreja. Às vezes, no começo da pandemia, todo mundo assustado, 400 visualizações. O tempo foi passando, né? Acostumamos com a pandemia. Nós acostumamos com tudo. E hoje, para a gente ter lá 50, 80 visualizações é muito difícil. Mas eu quero dizer para você, há uma necessidade de nós continuarmos a buscar ao Senhor, a orarmos, a lermos, a congregarmos, a cultuarmos ao Senhor em nossa casa e também na congregação. Porque senão vem um esfriamento, um desfalecimento, um desânimo, e de repente a gente começa a falar: eu já não estou mais sentindo a presença de Deus. Eu quero dizer para você, se você não está sentindo a presença de Deus, o problema não está em Deus. São embaraços que nós vamos deixando na nossa vida. Mas não apenas embaraço, mas também pecado. E talvez o maior pecado é a incredulidade. Quando nós começamos a olhar demais para a dificuldade, a gente começa a murmurar, e esse nosso coração começa a temer demais, e muitas das vezes a incredulidade começa a tomar conta da nossa vida, mas quando a gente está firme em Deus, a nossa fé vence as barreiras. Nós não podemos deixar a incredulidade tomar conta da nossa vida.
Quando a gente tem fé, a gente lê a palavra de Deus. Quando a gente tem fé, nós oramos. Quando nós temos fé, nós congregamos, nós louvamos, nós servimos ao Senhor com alegria. Mas quando o nosso coração é um coração incrédulo, nós duvidamos do amor e do poder de Deus. E quem duvida de Deus, como que vai orar? Quem duvida do amor, do poder de Deus, como que vai congregar? E muitas das vezes nós vamos nos arrastando e a nossa carreira passa a ser uma carreira pesarosa. Mas o Senhor diz: é tempo de nós deixarmos os embaraços, é tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados e corrermos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Não tem como nós corrermos em direção das promessas de Deus com os pés amarrados. Não tem como nós corrermos uma carreira tão longa carregando os fardos do pecado. É necessário romper com os embaraços, romper com o pecado. É necessário servir ao Senhor com alegria. É necessário entrar na presença de Deus com cânticos e com louvores. Me faz lembrar a expressão do salmista no Salmo 100, quando ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com quê? Com alegria. Eu pergunto para você nessa noite: você tem servido a Deus com alegria? Será que nós podemos expressar como Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Será que realmente vale para nós mais um dia na presença de Deus do que em outra parte 1000? Será que nós temos meditado na lei do Senhor dia e noite? Eu tenho observado, e com muita tristeza, cada vez mais as pessoas não valorizam mais o ensinamento da palavra de Deus. Eu fiz um sermão quinta-feira, andar como filho da luz, algo maravilhoso para a nossa vida. 51 visualizações na internet. Quase ninguém vê mais. Quase ninguém valoriza mais aprender a palavra de Deus. Para tristeza nossa, a gente avalia todas as igrejas, nenhum pastor quase está ensinando a palavra de Deus. Não tem mais escola bíblica, não tem mais culto de ensinamento, não tem mais nada. Por quê? Ninguém mais deseja aprender a palavra de Deus. Isso gera frieza, gera desânimo. Muitos crentes aparentes. Mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desfalecer, porque nós temos que correr de modo perseverante a carreira que nos foi proposta. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós realmente acordarmos e melhorarmos o nosso relacionamento com Deus e não deixar que nós venhamos a desfalecer na nossa fé. Hoje já não se prega mais arrependimento, mudança, abandono do pecado. Se prega vitória, 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 vitória e provisão. Isso dá ibope. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele não terminar sua carreira? Deus nos chamou para corrermos de modo perseverante a carreira que nos foi proposta. Esta é a mensagem de Deus para a nossa vida. Nós não podemos desfalecer, desanimar. Às vezes nós podemos até nos entristecer, mas nós temos que buscar o consolo, a força e o cuidado que vem de Deus
para a nossa vida. E o terceiro segredo, ele diz aqui no versículo 2: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Talvez aqui o maior segredo é olhar para Cristo. Amém? Nós podemos olhar os exemplos dos heróis da fé, temos que tirar os embaraços e o pecado, mas temos que olhar para Cristo. Ele é o motivo, Ele é o autor e é o consumador. O que Cristo fez? Cristo deixou a sua glória e se manifestou em Belém. De Belém ao Getsemane, do Getsemane ao Calvário, do Calvário à sepultura, da sepultura à destra do Todo-Poderoso. Amém? Cristo é um exemplo de carreira completa. Ele deixou a sua glória, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou, e todo nome se dobrará diante dele. Amém? Obra perfeita. E o escritor diz aqui: Cristo olhou para o gozo. Qual era o gozo? Qual era a alegria de Cristo? A alegria de Cristo era salvar a humanidade, salvar a vida daqueles que nele crescem. E obra tão maravilhosa, um amor tão grande, fez com que Cristo suportasse a cruz e desprezasse toda afronta por amor a nossas vidas. Cuspiram, zombaram, riram, menearam a sua cabeça, insultaram o Rei da Glória, mas ele não abriu a sua boca. Pelo gozo proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. E aquela aparente derrota foi uma grande vitória, não apenas dele, mas de todo aquele que coloca a sua fé nele. Ele está à destra do Todo-Poderoso e intercede por nós. Ele se compadece da nossa vida. Então, todas as vezes que algum desânimo vir cirandar a sua vida, lembre do que Cristo fez. Cristo não olhou para a dificuldade, mas ele olhou para o gozo. Então nós precisamos aprender a atentar, a prestar mais atenção nas promessas de Deus para a nossa vida. Não olhe para a dificuldade, porque o caminho do cristão é um caminho apertado, é um caminho de dificuldade, mas o final é a vida. E o exemplo maior é o que Cristo passou, ele foi moído. Mateus 10, 38 diz assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É um hino antigo que diz assim: não desanime se a tua cruz é maior do que a do seu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, em oração vigiando, alegremente andando para o céu de luz. Amém? Deus não vai permitir nenhum tipo de dificuldade, de sofrimento maior
do que aquele que nós podemos suportar. Vêm as provações e vêm os escapes. O Senhor está conosco, Ele prometeu. Então vamos seguir o exemplo de Cristo, olhar para o gozo, suportar a cruz, desprezar a afronta, que assim como Ele assentou à destra do Todo-Poderoso, nós também assentaremos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto ele é muito importante para a nossa vida. Precisamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Não podemos desfalecer em nosso ânimo. Eu não sei como está a sua fé, como está a sua vida, mas é tempo de despertarmos, é tempo de nos avivarmos no Senhor, é tempo de lermos a Bíblia, olhar para os exemplos dos santos do Antigo Testamento, que alcançaram o testemunho diante de Deus. É tempo de tirarmos os embaraços da nossa vida, de tirarmos o pecado, de consertarmos o nosso altar e, sobretudo, olharmos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Seguirmos os seus exemplos, olhar para o gozo, ao invés de olharmos para as dificuldades. Suportar as afrontas, entendendo que Deus tem algo maravilhoso para a vida daqueles que correm as suas carreiras de modo perseverante. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã e que possamos ser perseverantes. Que Deus, ao olhar para a nossa vida, não se envergonhe de ser chamado o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, irmãos,
tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Agora todos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor. Se algo tem atrapalhado a sua carreira, se algo tem roubado as suas forças, se a sua entrega ao Senhor já não tem sido mais como no princípio, se o desânimo, a fraqueza tomou conta da sua vida, é tempo de clamarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos força ao Senhor. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Vamos colocar a nossa vida, a nossa fé. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso correr com perseverança. Eu preciso avançar em direção às suas promessas. Eu preciso, Senhor, ter na minha memória os teus feitos, a tua obra. Eu preciso, Senhor, ter os meus olhos no alvo. Eu preciso olhar para o Senhor, compreender a tua obra. Eu preciso olhar para as tuas promessas. Não deixe que nada deste mundo venha a ofuscar a minha fé e atrapalhar e roubar as minhas forças. Ajude-me a orar, a ler, a cultuar ao Senhor com alegria, a servir ao Senhor. Coloca, Senhor, no meu coração o desejo de estar na tua presença, de te servir. Ó Senhor, tira o desânimo da minha vida. Nós precisamos orar, clamar enquanto igreja. E se você está sendo alcançado através desta mensagem e ainda não iniciou a sua carreira, eu digo para você: embora a porta é estreita, o caminho é apertado, a vida cristã, ela tem as suas dificuldades, é o caminho da cruz, mas o final é a vida. Vale apenas servir ao Senhor, vale apenas correr a carreira de Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça hoje, entregue a sua vida a Jesus, confesse a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aqui, Senhor, está o teu povo, a tua igreja. Tu que sondas, Senhor, os nossos corações e conhece a nossa vida. Não permita, ó Deus, que nenhuma fraqueza, nenhum desfalecimento, Senhor meu Deus, de ânimo, venha tomar conta da nossa vida.
mas ajuda-nos, Senhor, a congregarmos com alegria. Ajuda-nos, Senhor, a termos prazer na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos prazer em buscar a Tua face. Ó Senhor, aviva a nossa fé, que possamos verdadeiramente não sermos apenas religiosos, mas sermos adoradores. Ó Senhor, dai-nos o desprendimento, Senhor meu Deus, de Abel. Dai-nos, Senhor meu Deus, a fé de Noé, Senhor meu Deus, a fé de Abraão. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos, Senhor, todas as nossas dificuldades. Ajude-nos a olharmos para o que Cristo fez, ó Pai. Ajude-nos a melhorarmos, Senhor. Olha para o Teu povo, olha para a Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Que tudo aquilo que vem, Senhor, que tudo aquilo que vem para roubar a fé, para gerar desânimo, que tudo aquilo que vem para gerar, Senhor, frieza espiritual, vá embora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E se alguém, Senhor, tem sido alcançado por essa mensagem, e hoje, Senhor, foi tocado pelo Teu Espírito Santo, e está, Senhor, iniciando a carreira, perdoa, Senhor, os seus muitos pecados, e muda, Senhor, essa vida, para que possa abandonar o embaraço, o pecado, e tudo aquilo, Senhor, que atrapalha a nossa jornada. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja, é o que eu te peço e te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos presentes, e juntos vamos dizer amém.